Queria saudar a mesa, através da pessoa do nosso presidente do comitê, doutor Antônio Anastasia, e aos demais companheiros aqui da mesa. Eu queria primeiro pedir desculpas, porque eu não tinha ideia dessa limitação de tempo, e eu trouxe uma apresentação com 64 slides. Então, infelizmente, demandaria um tempo de mais de 2 horas para poder falar sobre o assunto. Mas eu faço de minhas palavras a exposição que o Carlos Henrique, doutor Carlos Henrique, a fez neste momento. Eu também defendo a permanência da lei, a lei que foi criada, a 12.334, né? Ela é uma lei completa, ao meu ver, e o que falta nela exatamente é um maior acompanhamento e monitoramento dessa lei diante aos diversos investimentos e barragens existentes no país. Ela não tem limitações, eu acho que ela poderia ter algumas implementações, sob o ponto de vista de fazer algumas limitações em relação aos tipos de barragem, né? Nós temos a barragem com alteamento a jusante, de alteamento de centro e alteamento de montante, onde é usado o próprio material de rejeito como elemento estruturante do maciço barrado, né? Com a formação de praias. Isso exige, que é o caso da barragem do Fundão, que por acaso veio a colapso, né? Essa barragem, ela era uma barragem por espigotamento, ou seja, por adensamento hidráulico, e formada com o próprio rejeito, que já não é mais um solo, ele é um material industrializado, quebrado, triturado, e que tem comportamentos divergentes da geotecnia e que tem que ser extremamente acompanhado sob o ponto de vista de ser monitorado e de ensaios de verificações geotécnicas com relação à granulometria e assentamento desse material. Que a gente sabe que joga a barragem no chão, o que faz com que a barragem venha a colapso é a questão da presença de água, né? A água forma tubos no interior do maciço e pode gerar, através de até um pequeno abalo sísmico, que me parece que foi registrado no dia, a questão da liquefação. E a liquefação, ela faz com que essa ruptura venha a estar presente, tipo um efeito dominó, onde ela começa, aí não tem mais fim, e esse rompimento ele vai e se prolonga e provoca o que nós todos já sabemos e acompanhamos pela imprensa, né, da catástrofe que foi esse acidente. Eu diria que o monitoramento da barragem ele tem que ser feito por técnicos capacitados, né? O CREA, nós somos uma entidade que representa a classe da engenharia, nós representamos os engenheiros, mas hoje o CREA é um órgão único e exclusivamente cartorial, porque nós recebemos das universidades os currículos profissionais ofertados pelas universidades e simplesmente os registramos no conselho. O profissional passa a ter um número registrado no conselho e, a partir daí, ele faz as suas anotações de responsabilidade técnica, mas sem o órgão ter uma responsabilidade na qualificação desse profissional. Então, estamos discutindo, viu, professora Anastasia, uma nova estruturação dos CREAs a nível de fazer uma ordem dos engenheiros, onde a gente pudesse fazer um exame de proeficiência dos profissionais que lá chegam para fazer os seus registros e, assim, registrar esses profissionais com exames de proeficiência e do saber, né? Nós não podemos continuar com a quantidade de institutos de engenharia no Brasil, que hoje a gente tem um levantamento em torno de 3.000 escolas de engenharia no país.
onde no exame do MEC, no exame feito pelas universidades, 90% dessas escolas apresentam a letra E, que é a mais baixa, e com isso a gente fica com profissionais completamente autorizados a trabalhar, mas sem a qualificação necessária a ele produzir resultados que deem segurança ao seu trabalho, ao seu exercício profissional. Então, nós estamos formatando um projeto para a criação da Ordem dos Engenheiros, seja ele civil, mecânico, eletrotécnico, todas as áreas da engenharia. E numa barragem, a gente sabe que nós temos diversos tipos de profissionais. A gente não, conforme o doutor Carlos Henrique colocou, nós não podemos simplesmente imputar responsabilidade a um único profissional. Tem que ser no nascedouro. Eu acho que a razão é essa. No projeto, na escolha do local do barramento, tem que ter uma investigação geológica completa para ver se não existe falhas, se não existe solos fraturados, que ali possa ter percolação e vir a contribuir para a queda desse maciço. Então, nasce lá atrás, na investigação de campo, na execução do projeto, na elaboração do projeto. E, a partir daí, se faz o dique de partida, com toda a técnica de drenagem de fundo da barragem, e na sua execução, principalmente as barragens que são a montante. O caso da barragem do Fundão já estava acima dos 90 metros de altura, me parece, quase atingindo 120 metros. Né? No final, ela iria ter 160 metros de altura, né? Apoiada sob a fundação do próprio material de rejeito. Né? Então, se não tiver um acompanhamento, um monitoramento, uma responsabilidade de hidrogeólogos, de geólogos, de geotécnicos, de monitoramento através de equipamentos topográficos para ver se o maciço está ou não movimentando, monitoramento através dos piezômetros para ver se tem água presencial no maciço que possa fazer esse fenômeno da liquefação. Então, é uma questão de fazer cumprir realmente essa lei. A responsabilidade é do empreendedor, mas o órgão fiscalizador, que é o DNPM, assim definido na lei, né, é um órgão que hoje tem uma deficiência muito grande de profissionais. E a gente sabe, dando um exemplo rudimentar, por exemplo, de uma estrada, onde você limita a velocidade a 80 km por hora, mas não tem uma fiscalização, não tem uma polícia rodoviária, todo mundo vai andar a 160. Isso aí não tenha dúvida. E um órgão fiscalizador, se ele não tiver um técnico capaz de estar acompanhando essa barragem com 160 metros de altura, com risco associado alto, que é as comunidades de Bento Rodrigues, a 2,5 km da barragem, sem um plano de ação de emergência, não exigido pelo órgão, que foi exigido em julho por um promotor. A gente não poderia ter outro sucesso que não fosse o que aconteceu. Né? 4 técnicos no DNPM, no estado de Minas Gerais, para fiscalizar mais de 700 barragens, eu acho que é um número que não coaduna com a responsabilidade que exige a nossa legislação. Então, a gente quer apoiar a lei, é uma lei que ela é muito completa, mas apoiar no sentido de que seja cumprida e que o órgão de fiscalização, se não tem técnicos capazes para o acompanhamento, acredito que os técnicos que estão lá são capazes, mas não são em números suficientes para acompanhar os diversos empreendimentos que existem no Estado. Então, a gente quer reafirmar isso e colocar que a gente deva fazê-lo pela iniciativa privada ou através de novos concursos
e apoiar nos órgãos que são preocupados com a segurança e a estrutura da engenharia está disponível. Acredito, o Brasil tem grandes técnicos, grandes engenheiros, grandes associações, mas com essa questão econômica acirrada do jeito que está, muitas vezes o empreendedor, ele, no ponto de vista de querer economizar alguma coisa, peca na contratação dos seus técnicos para fazer jus a esta segurança tão necessária e que possa evitar acidentes futuros. Então, de imediato, eu acho que o Senado deveria, através dessa comissão que foi criada, ter uma efetividade maior na exigência do cumprimento da lei e dos monitoramentos e dos relatórios de acompanhamento que deveriam estar registrados no CREA e disponibilizado às prefeituras, à Defesa Civil e outros órgãos de controle, e que parece que não existiam esse relatório, mesmo sabendo da grandiosidade da mineração Samarco, que é uma das grandes mineradoras e responsável no caso deste acidente. Então é isso que eu tinha a colocar e agradecer o convite e nos colocar à disposição para continuar debatendo sobre o assunto. Meu muito obrigado. Muito obrigado, doutor José do Carmo, estimado conterrâneo, agradeço muito a sua rica participação. Eu passo a palavra desde logo ao doutor Edmilson Pinto Coelho, que aqui representa o Centro de Estudos Avançados em Segurança de Barragens, para também, pelo prazo de até 15 minutos, fazer a sua apresentação. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o senador Antônio Anastasia. Tá? Senhores, em nome de Itaipu Binacional, em nome do Centro de Estudos Avançados em Segurança de Barragens, tá? Eu quero apresentar para vocês os objetivos principais aqui da questão dos aspectos técnicos de segurança de barragens. Tá? Itaipu Binacional, ela teve um projeto muito bem concebido. Por favor, próximo slide. Então, Itaipu Binacional teve um projeto muito bem concebido, tá? Que contratou os melhores profissionais na época da construção do mundo. Tá? Itaipu está localizada exatamente no oeste do Paraná, e o Centro de Estudos Avançados de Segurança de Barragens, por favor, próximo, faz parte dentro do Parque Tecnológico Itaipu, tá? Que foi construído em 2003. Por favor, próximo. O Centro de Estudos Avançados de Segurança de Barragens, ele foi criado em 2008 com o objetivo, tá, principal de aproximar a tecnologia de Itaipu com as instituições acadêmicas. Tá? Em 2008, tá, Itaipu teve a motivação, tá, de utilizar o tema de segurança de barragens como tema estratégico para a empresa. Tá? Portanto, sempre buscar o estado da arte. Aproveitar os dados de conhecimentos, mais de 35 anos de conhecimento da Itaipu, tá? E a ideia é que o centro se torne referência, tá, nos resultados e possa aplicar isso em outras barragens. Só para vocês terem uma ideia, nosso centro ele conta hoje com 23 doutorandos e 5 mestres, tá, voltados aí ao desenvolvimento de pesquisas. Tá? Só nesses 3 últimos anos foram 33 pesquisas aplicadas dentro de Itaipu. Adotar as melhores práticas e critérios, tecnologia, controle e qualidade de engenharia é a garantia das estruturas. Até como exposição, falaram da questão que a segurança de barragem, ela nasce exatamente na época da concepção do projeto. É obrigatório, tá, que a segurança de barragens, na época da construção, na época que você estiver monitorando a parte geotécnica, já pensar na segurança de barragens. Bem, a segurança de barragens, então, a gente inicia na época do projeto. Durante a construção, nós temos a fase de monitoramento, temos a fase de manutenção e a próxima que seria o plano de ação de emergência. Então, essa é a segurança de barragens, tá? Isso que todos têm que ter claro em mente. As nossas áreas de concentração, né, são 9 áreas de concentração que nós temos aí no nosso centro, tá? Focando principalmente nos doutorados e nas especializações, especialmente voltadas à segurança de barragens. Próximo. Na parte de geotecnia, tá? Como eu falei, Itaipu foi muito bem concebida. Na época da construção foram mais de 500 sondagens rotativas,
tá, para estudos e identificar o melhor ponto a ser construído em Itaipu. No mapa, na primeira figura do lado esquerdo superior, vocês veem todas as sondagens rotativas. Aí foram lançadas num sistema. Tá? E como que nós conseguimos fazer essa modelagem, essas investigações, no modelo tridimensional, que eu já vou mostrar para vocês, baseados no quê? Num excelente arquivo técnico, tá? Numa excelente documentação. Porque no momento que você constrói uma barragem, você tem que ter o teu as-built. Todos os teus projetos têm que estar armazenados e arquivados e de fácil acesso. Tá? Isso é importantíssimo para que você possa realizar o monitoramento da barragem. Na próxima imagem, não, volta o slide, por favor. Na próxima na segunda imagem ali, na modelagem 3D da fundação, vocês já visualizam, tá, a fundação em 3D da barragem de Itaipu. Tá? E no último ano, agora de 2015, nós conseguimos fazer a alteração do mapa geológico do Paraná. Próximo. Essa imagem ilustra exatamente um gráfico de que os instrumentos da barragem apresentam. Tá? Então, se vocês observarem naquela linha superior ali, você vê aquela sazonalidade, e cada ano ali seria uma sazonalidade. Todas as barragens no Brasil e no mundo utilizam panoramas como esse, visualizar os gráficos e verificar se os gráficos estão de acordo ou não. Na próxima imagem, vocês já conseguem visualizar questões por região. Eu consigo avaliar a subpressão não pelo gráfico, mas eu consigo realizar a análise da subpressão por região. Esse estudo geológico, essas informações técnicas disponíveis no arquivo técnico de Itaipu, nos permitiu construir a barragem 3D. Nesse momento, as imagens que vocês estão vendo são exatamente a fundação da barragem de Itaipu, juntamente com a parte de concreto ali, que são documentos, volto a lembrar, são documentos que nós resgatamos no arquivo técnico e com os documentos bem detalhados nós conseguimos reconstruir a barragem. Tá? Nesse momento, a Itaipu Binacional está instalando os instrumentos, esses outros que está escrito PS ali, né, e aqui na figura inferior, aqui do lado esquerdo, são os instrumentos que monitoram a barragem e nós estamos instalando esses instrumentos no modelo 3D. Tá? Além disso, juntamente com as unidades geradoras, tá, nós estamos fazendo também os modelos 3D baseados em projetos. Próximo, por favor. Esses modelos 3D nos permitem realizar as simulações, tá, estruturais. Isso vem a trabalhar preventivamente. Estamos pensando em 30, 40, 50 anos na frente, tá, com o objetivo de o quê? Se tiver alguma anomalia, a gente vai simular, nós vamos identificar, vamos atuar antes que ocorra algum acidente. Tá? Isso vale tanto para as barragens quanto para as unidades geradoras, na questão na faixa de operação da unidade geradora, ou assim mesmo identificar alguma anomalia. Tá, ok? Dentro da área de segurança de barragens, na questão de monitoramento, tá? Ela é constituída em 3 etapas. A primeira seria a leitura dos instrumentos, depois a análise da instrumentação. Por favor, pode ir clicando, por favor. Mais um. Daí, nessa análise da instrumentação, vocês visualizam nessas 3 imagens abaixo, que são exatamente o sistema de monitoramento da Itaipu Binacional. Itaipu contém 2.700 instrumentos que monitoram a barragem, tá? Mais os drenos, são 8.000 instrumentos que monitoram. Tá? Nós temos 14 técnicos diariamente que fazem as leituras desses instrumentos. Por ano, são mais de 96.000 leituras anuais. Tá? Vocês visualizam que aqui nesse gráfico que vocês estão vendo do lado direito inferior, são os dados históricos. Desde a época da construção de 82 até agora, você consegue visualizar, tá, essas informações. Tá? Os sistemas são sistemas rápidos, que se tiver alguma anomalia, se tiver algum problema, eu consigo analisar, ter a análise técnica da barragem rapidamente. E, por último, na questão do sistema de monitoramento, vem um item muito importante, que são as inspeções visuais. Tá? Próximo, por favor. O centro, tá, tem o objetivo de trabalhar com o estado da arte. Então, nesse momento, nós estamos construindo, tá, em Itaipu, o sistema de monitoramento em 3D, aproveitando exatamente todo esse trabalho que vocês estão vendo aí. Então, aí já são algumas imagens do monitoramento em 3D, onde eu vou poder visualizar a barragem em 3 dimensões no computador, clicar em cima do instrumento e visualizar o gráfico. Identificar exatamente, se tiver algum problema, qual é a posição exata de onde está ocorrendo. Está ocorrendo
isso, vamos olhar os instrumentos em volta, né? Vamos analisar rapidamente as informações. Um outro item que o centro está implantando, melhor dizendo, em Itaipu, exatamente nesse ano, são os coletores. Normalmente as barragens utilizam pranchetas, esses dados são coletados manualmente, e aí vai uma colocação na questão de armazenamento de informação. Quando o projeto é bem concebido, você tem bancos de dados que armazenam todas essas informações. Esses sistemas de monitoramento e tudo mais, se não existisse um banco de dados consolidado, né, não seria possível realizar. E pelo que nós conversamos e que nós vemos no Brasil, muitas empresas não utilizam sistemas. Os arquivos estão armazenados em computadores ou planilhas em Excel. Tá? Se o fulano de tal viajou, as informações estão lá, você não consegue ter a informação rápida. E uma barragem, se tiver alguma anomalia, eu tenho que responder rapidamente. Tá, ok? Próximo slide, por favor. Dentro desses 2.700 instrumentos de Itaipu, nós temos aí são 270 instrumentos que são automatizados. Quando eu digo instrumentos automatizados, esses instrumentos que foram automatizados, eles permitem realizar as leituras manuais, tá? Obrigatoriamente, isso é uma premissa, tá, ok? Aí a gente vê o sistema de automatizado já tem mais de 10 anos, tá, implantado em Itaipu, tá? E aí o centro, o CEASB, está exatamente fazendo uma atualização desse sistema, tá? Com treinamentos, capacitações, nós temos laboratório e tudo mais. Próximo slide. E um item muito importante, que é a questão da análise de risco. Quando você tem dados consolidados, bancos de dados, informações consolidadas e precisas, você consegue prever o risco. Tá? Essas previsões de risco são feitas através de matemática. Você utiliza processos matemáticos visualizando os gráficos ali, você consegue prever exatamente qual que é o comportamento do instrumento daqui a 6 meses, 6 anos, 6 meses ou daqui a um ano. Tá? É possível fazer isso, mas matematicamente, mas desde que você tenha os dados consolidados. Tá, ok? Outros itens que Itaipu Binacional atua, basicamente, na questão do escaneamento a laser 3D, uma outra ferramenta muito importante utilizada. Isso aí que vocês estão vendo não é uma imagem, isso aí seria um Google, né? Para ficar mais fácil, você entra no Google lá e navega pela cidade. Só que isso aí é uma navegação, só que nós estamos falando em precisão de milímetros aí, tá? Próxima imagem. Por exemplo, numa barragem de enrocamento. Se tem algum bloco de rocha que se rola ou se pode se deslocar, vamos colocar assim, com um escaneamento a laser eu consigo identificar esses problemas. Então eu posso fazer campanhas anuais e já identificar se existe alguma anomalia ou não. Junto com o CBDB, nós implantamos o cadastro de barragens. Tá? Esse cadastro são mais de 1.400 barragens cadastradas. Ok? Próximo. Aí a gente visualiza, já conforme você vai aproximando, você visualiza as barragens e tem detalhes técnicos como os projetos, a altura, quem construiu a barragem, todas as características técnicas das barragens. Temos também questões de estudos de concreto do vertedor, por exemplo, a calha do vertedor de Itaipu está mais de 35 anos em operação. E agora está aparecendo um desgaste por abrasão, então a gente está estudando qual é o melhor material a ser aplicado na calha. Próximo, por favor. Aí algumas simulações de elementos finitos, por favor. E também questões de capacitações. Tá? Nas duas imagens superiores, vocês visualizam a barragem em 3 dimensões, só que isso aí é um jogo em que a gente leva para as instituições de graduação ou até mesmo pré-escolar, vamos colocar assim, que você consegue operar a usina, tá? Fazer a operação ligar, desligar a unidade geradora, abrir vertedor, saber como funciona o monitoramento. E nas duas figuras abaixo são treinamentos e capacitações voltadas a questões de substituições de sensores, manutenções dos instrumentos. Próximo slide. Bem, já finalizando, as questões de capacitações. Então, o nosso centro tem a previsão da conclusão de um doutorado, aí são 23 doutorandos, como eu falei, com a Universidade Federal do Paraná e a UniOeste. Agora, no início de abril, nós vamos ter uma especialização em métodos numéricos.
A especialização com a Federal da Bahia em segurança de barragens, tá? Agora em junho de 2016, e no primeiro semestre de 2017, mestrados em métodos numéricos. Com relação à lei, algumas contribuições que Itaipu e juntamente com o centro vem a colocar para vocês, e foi citado aqui nessa mesa, é que é a questão de ampliação dos estudos geotécnicos, tá? Exigindo um maior número de investigações e sondagens. Você vê que em Itaipu foram executadas 500 sondagens rotativas, hoje você vê uma barragem, a construção às vezes é 50, 100, logicamente, sabe? Então, eu acho que é um item que pode ser agregado aí. Defendo também que a permanência da lei, eu acho que ela veio a amadurecer e consolidar as barragens como um todo. Tá? A política de segurança de barragens, ela tem um objetivo, e ela fala o seguinte, que o empreendedor é responsável legal pela segurança de barragens. Tá? Mas tem que exigir do empreendedor a instalação de uma quantidade maior de instrumentos para monitoramento. Tá? O empreendedor deve manter uma base de dados atualizada, tá? E armazenamento das informações de monitoramento centralizadas. Tá? Essas informações devem ter fácil acesso, visando a agilidade na tomada de decisão de alguém, do engenheiro que está analisando. O Sistema Nacional de Segurança tem o Sistema Nacional de Informações, e eu gostaria que verificassem, porque assim, o CBDB tem um cadastro, a ANA tem outro, o DNPM tem um. Eu acho que tem que centralizar, tem que ter um único cadastro de barragens no Brasil. Tá? Eu acho que é importante. Eu acho que tem que pegar as melhores práticas que cada cadastro utiliza, senão daqui a pouco você vai ficar com informações duplicadas, informações incoerentes, e essas informações têm que estar disponíveis para quem for necessário. E um outro item que eu acho que não implanta na lei, mas eu acho que os senadores podem nos auxiliar, na questão da implantação do plano de emergência, que é o PAI, as empresas elas estão utilizando, aí vocês veem uma imagem com a base cartográfica. Essa base cartográfica, a último item lá, ela tem uma precisão de 10 metros. Normalmente, os empresários e tudo mais utilizam essa base, mas você vê uma precisão de 10 metros para um plano de ação de emergência, eu acho que ele pode ser melhorado. Se nós pularmos para a segunda imagem lá, que é o radar, né, ele tem uma precisão de 1 metro, já melhora muito a qualidade das informações. Tá? Por isso, eu acho que com o auxílio das instituições federais ou estaduais que dispuserem dessas bases cartográficas, tá, com melhores qualidades e puderem ser disponibilizadas, tá, para os empreendedores, promoverá com certeza, tá, uma garantia da qualidade e na precisão dos estudos. Tá? Esses estudos devem ser entregues em algumas, a Agência Nacional de Energia Elétrica, por exemplo, ela está exigindo que daqui a 2 anos seja entregue, e outras instituições aí estão exigindo, tá ok? Eu acho que o que eu gostaria de expor é isso, tá? Mostrar para vocês a questão do conhecer o estado da arte, tá? Agradeço pelo... Muito obrigado, doutor.